Pronto, agora boa noite, né? Gravando aqui para ficar subir no nosso canal do YouTube. O professor Gilson estava falando que está se concretizando agora, ainda em maio, já que 2025 é o ano dourado da área fiscal. Diga aí, professor. Exatamente, exatamente. Boa noite mais uma vez a todos os nossos queridos alunos, alunas, mentorados, mentorados. Hoje, 13 de maio de 2025, estamos aqui muito empolgados, né? E falando para vocês a nossa mensagem do ano dourado da área fiscal, quando a gente pode utilizar toda a nossa preparação, todo o nosso tempo, mentorias, assinatura de curso regular, de banco de questões, toda a nossa disciplina, porque realmente é uma disciplina se preparar, mas que bom que a gente não só tem uma única oportunidade, né? A gente realmente está vivendo, professor Tasso, o ano dourado, e aí, assim, é uma coisa assim, que está, digamos assim, transbordando, ó. Eu vou falar que tem gente que vai fazer o Paraná, edital do Paraná, Rio de Janeiro aconteceu, acredito, já Aconteceu. aconteceu a prova, né? Paraná, tudo em 2025, né? Em janeiro, professor Tassi, tivemos que beleza, ISS Porto Alegre, aqui, bem pertinho aqui de onde eu estou a 110 quilômetros de Porto Alegre. Aconteceu CAGE, né, do Rio Grande do Sul, tudo 2025, né? E agora prova marcada para o Piauí em julho e setembro, se eu não me engano, né? E agora tivemos ontem, dia 12, né, um super concurso, pessoal, um dos melhores concursos do Brasil, Goiás, né? Inclusive, eu lá na minha preparação fiz Goiás, mas foi logo no início, não consegui passar. Mas então, eu acho que é agosto a prova, né? Goiás. Agosto. Muito em breve aí podemos ter o concurso do Distrito Federal, eu acho que Sergipe também esse ano, e o nosso queridíssimo, né? O nosso super desejado aí, Marcelo Paranhos, o nosso super desejado Cefaz Rio Grande do Norte, pessoal. Edital prometido pela nossa governadora em agosto e a prova ainda em 2025, pessoal. É o ano dourado, tá, pessoal? Então, professor Tasso, as primeiras mensagens eram essas aí. É assim, um ano assim, meus olhos estão brilhando, né? Com tanta oportunidade, tá certo? Isso aí, isso aí. A gente vai ver esse reflexo está se concretizando, né? Tinha muita gente que não acreditava, disse que era conversa para vender mentoria, né? Que não ia acontecer. Mas está aí concretizado e vai ter muito mais. E esse edital bacana que saiu aí da Cefaz Goiás, e por isso que eu conversei com o professor Gilson, vamos analisar o edital. Muitos professores, já, né, mentores, outros cursinhos analisaram esse edital, mas a gente vai analisar olhando para a Cefaz RN, né? Vamos analisar Goiás e ó, de olho lá no RN, o que que pode nos trazer, o que será que é legal, né? Será que é bacana esse edital? Vale a pena eu ir fazer? Nossos alunos aí que já estão com a bagagem, será que é parecido ou não com o Cefaz RN? Eu vou por aqui e aquela historinha do Pareto fiscal, núcleo duro, né? Aquelas matérias, será que se consolidaram nesse edital? O que que o professor Tasso, o professor Gil sempre fala nisso, né? Aquelas matérias do Pareto Fiscal, será que valem realmente bastante pontos que podem te levar realmente a uma aprovação? Isso tudo nós vamos analisar, tá? E enquanto, né, que é sempre que a gente faz, professor Gilson, a turma aí, vamos dar uma boa noite, né, para quem está aparecendo aí para gente, transmitindo essa energia. Eu estou vendo o Marcelo Paranhos aí, nosso colega, sempre aí, Laelson, Ingrid também na área. Boa noite, Ingrid. Vamos lá, quem mais aí que possa dar um alô, transmitir essa energia? Vamos Vou abrir lá. a câmera, pessoal. Agora a câmera aí, né? Olha, Arlindo tava, depois tirou, tá aí com a gente, beleza? Arlindo diretamente da Paraíba, grande Arlindo. Daniela, Rodolfo, beleza, Rodolfo, Lucas Lima aí, que tá há um tempo também acompanhando nossas lives. Isso aí. Estamos abrindo, abriu ganha alô, Cristiano Mazei ganhando alô, muitos nomes novos, né? Muitos eu acho que entraram essa semana na mentoria e alguns ainda não entraram. Marcos Neto Moura, diretamente da Tecnologia da Informação da Cefaz, né? Netão aí, ó.
Aí sim, esse é o nerdzão que vai ser auditor, se Deus quiser, viu? Adriele, Andrié, nossa amiga contadora, tá aí, firme e forte, direto de Currais Novas, Adriele. ah, É quem Natal? Boa mais? noite, quanto tempo aqui de Natal? Natal mesmo, né? Beleza. É. Também grande contadora aqui de Natal. Temos nomes aqui que acho que é a primeira vez e deu um legazinho aqui. É Tássio, agora é Tanderson. Ai, Tanderson, né? Lembrei dos Thundercats, ó, tantos. Minha turma no físico foi apelidada dos Thundercats, tá? Minha turma lá do curso de formação apelidaram a gente dos Thundercats. Aí o Perfeito. colega Tanderson. Carla, né? Lima, Cleiton, Anderson, muita gente aí que ainda não apareceu, às vezes não tá podendo aparecer na câmera. Tasso, tem até uma notícia aqui para os nossos alunos, muitos já são nossos alunos, a gente começou a subir a resolução lá na plataforma, a resolução do processo administrativo tributário, tá certo? Hoje gravei, eu acho que umas já quase 10 questões, vou subir mais tarde outras, está começando a subir, inclusive. Gratuitamente já está lá uma amostra de algumas questões do RPAT com a resolução, com a justificativa. Quem está no G1 e G2 já recebeu, tá certo? É isso, Tássio. Você, Outro só antes de aviso, você. outro aviso geral, né, para os nossos alunos. Uhum, E a gente sim, atualizou também o cronograma de execução da legislação tributária estadual. Nós tivemos que regravar, principalmente ICMS, eu tive que regravar todas as uhum, aulas em razão uhum. das alterações que tiveram e estava um pouquinho divergente, dava para entender, mas o cronograma lá de metas ainda remetia, não estava completo, aí a gente fez essa atualização, inclusive eu mandei separadinho para quem já imprimiu as 60 metas, né, mais de 200 páginas, quem gosta de imprimir, não precisa imprimir tudo. Eu já mandei separar das metas CMS, que é só ou cola, né? A pessoa imprime, corta e cola, ou sabe que naquele momento imprime lá aquelas 4 páginas e cinco, substitui. O professor Gilson também atualizou a parte de PAT, não foi, professor? IPVA, eu creio, Isso. PAT e IPVA. Certeza, com certeza. E assim, pessoal, o importante, muita gente ansiosa, esse cronograma está faltando, o módulo está apontando errado, mas essa é bem tranquilo, porque o que for de legislação tributária e PAT está no nosso módulo 2 logo o segundo módulo, dada a importância desse módulo, logo no segundo. E outra coisa que eu não posso deixar de avisar, pessoal, a gente está muito ligado e vamos, claro, se a gente o que a gente puder antecipar, né, de bastidores em relação ao que virá, a gente vai fazer. Mas assim que publicar o edital, a gente logo em seguida vai publicar um novo cronograma, o cronograma Sprint Mentoria Fiscal, o sprint final ali. E lembrando, é o sprint, mas é um sprint assim, de 100 dias, né? De 100. Agora mesmo para Goiás, professor, a gente olhou, viu o material que você fez, eu acredito que a prova tem 111 dias para a prova, tá? É um sprint, mas a gente vai ter ali se brincar 4 meses, se brincar 4 meses, né? Já adiantando, viu, tá, a senhora termina falando, hoje é Goiás, mas a gente fala da Cefaz, né? Quem sabe se não vai se concretizar, edital no início de agosto, né? E prova no início de dezembro. Então a gente vai ter 4 meses, pessoal. Então é muito tempo ainda, né? E quer dizer, quem já tem uma base, quem já fez alguns ISS, pode agora dar o sprint aí de 6 meses, né? Maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, 7 meses. Estamos 7 meses para a prova do Cefaz RN. 7 meses, ó. 13 de maio. Pode acreditar, né? Então é beleza, beleza pura. Vamos abrir Tá para certo. algumas perguntinhas iniciais, depois a gente entra, eu já entra agora, pessoal. Mas alguma coisa urgente que alguém está. Professor, eu estou ansioso, eu soube alguma coisa. Se quiser, o momento é agora, beber da fonte, tá? Se Boa, tiverem boa, algum. boa. Já deu uma risada ali, alguém, um colega que está meio ansioso por notícias, né? O grande Marcelo está aí ansioso, né? É, Marcelo aí tá eu, com tudo ó, eu só aí. tenho a dizer que os trabalhos eu creio que estão tudo certinho, comissão está trabalhando, está se reunindo, vai sim, né? O concurso está aí, devem estar aí já selecionando a banca, né? Já devem estar aí fazendo esses As trabalhos. tratativas. Então, Uhum. eu creio que daqui para o final do mês a gente tem novidades, pelo menos a banca eu creio que já vão, né, fazer essa seleção, que é o curso normal, tá? O curso normal disso aí, tá? Até Deve ter porque, alguém. viu, Tássio? Uhum.
Até porque é uma super banca, né? Uma super comissão, desculpa, uma super comissão, né? 9 pessoas, é muito grande. Então, o pessoal está realmente, botou debaixo do braço aí e vai sair mesmo, rápido, rápido, rápido mesmo. É isso aí. Já que estão, é igual aquele negócio, quem tiver conta é igual casamento, né? Se manifeste, ninguém se manifestou, vamos embora, Mas né? peraí, quem sabe, tá? Eu acho, peraí, eu acho que deu um tempinho aí. Alguém quer Peraí, deixa eu falar? falar Uma uma coisa pergunta, aqui, uma grande pergunta. mestre. Lucas, acho que Lucas Isso. abriu o áudio logo, Marcelo, segura aí. Pode Pronto. falar, Lucas. Não, acompanhando aí os fiscos, a gente tem a FCC, que já pegou dois grandes concursos, como você faz Piauí, você faz Goiás, e assim, estou no planejamento em cima da FCC. A gente pode considerar uma possibilidade de 50% de Cefaz RN ser FCC, ou assim, vamos descartar essa possibilidade? Tá. Deixa eu só dizer antes, o professor Gilson depois pode complementar. Lucas, eu já falei algumas vezes, eu acompanho, minha esposa ela faz concurso da área de procuradorias, tá? E eu acompanho ela, viajo sempre com ela e tal. E às vezes é o Estado que já tem, né, fazendo concurso com aquela banca. Teve PGE Goiás, eu tive lá com minha esposa, foi FCC, acho que foi FCC, foi FCC, e PGE Piauí, também FCC. Então, PGE Piauí, Procuradoria do Estado. Então, é algo bem intrínseco, esses estados já tem uma banca, como a gente fala aqui no estado, se a gente for remeter para cá, o último concurso da PGE daqui foi CESP-SEBRASP, tá? E foi um por decisão judicial, igual aqui, a associação entrou, etc. Eu ainda mantenho minha aposta em Sebrasp, mas, claro, a Fundação Carlos Chagas, com esses dois editais, podem também deixar a comissão balançada, né? Quando ele olha, ó, pô, a FCC também lançou esses dois grandes concursos, mas é o que eu disse, lá o Estado já vinha trabalhando, tanto Goiás, que realmente eu participei, fui lá até com a minha esposa fazer essa prova, em Goiás e em Piauí abriu o edital da PGE antes de auditor, então pode ser a tendência já, o Estado fecha esse contrato, tá? Fundação Carlos Chaves fez o ISS Jaboatão e Procuradoria também lá de Jaboatão dos Guararapes. É, aqui, como fez Mossoró, que o secretário é do fisco, muito, muito, né, influente no governo, e também fez a PGE, eu creio que é ali o Estado está mais assim, está junto dele. Mas é aquele negócio. Lá eu digo que é 50% CESP, aí fica dividindo FGV ou FCC, certo? Então aí eles vão. É minha opinião devido às circunstâncias, certo, Ah, Lucas? obrigado, Tássio. Foi importante essa sua lógica aí. Se a gente analisar no pé da letra, realmente é isso, entendeu? E eu vou fazer Piauí e Goiás. Eu estou nessa rotina de estudo em cima da FCC. Beleza, beleza. É, deixa eu só complementar, viu, Tássio? Pois não. E para respondendo para Lucas aí, até eu já conversei com o Marcelo. Realmente, eu acho que Tássio aí está muito assertivo nesse percentual, mas assim, é, a gente não pode surpreender se o Estado contratar Fundação Getúlio Vargas, o Carlos Chagas, e assim, eu diria que minha aposta é um pouquinho mais conservadora. Eu diria 40% Sebrasp, 30% Fundação Getúlio Vargas, 30% FCC, tá certo? Que as três são muito grandes, as três têm muito know-how e autoridade. Mesmo sendo a Sebrasp favorita. E Lucas e Marcelo, eu já disse, não fechem agora uma banca só, não façam isso. Lucas vai fazer outros concursos, com certeza ele não está fechando. Porque, pessoal, pode ser que, por exemplo, se você ficar fechar agora o seu estudo só para CESP, né? E aí vier outra banca, isso pode lhe abalar psicologicamente, entendeu? Não precisa, vocês não precisam disso. O estudo que você faz, que você aprende de auditoria, de contabilidade, de tributário, você usa em questões em provas de todas as três bancas. Não precisa fechar, né? Não precisa de jeito nenhum. Entendeu, pessoal? Mas realmente eu também concordo com o Tasso que a CESP é favorita por tudo que ele disse, mas a gente é arriscado a gente fechar, a gente nunca sabe governo, a gente não sabe o que é que se passa na cabeça dos gestores, né, Tasso? De repente aí É eles. isso mesmo, isso mesmo. Então, é opinião, mas pode ser que venha até eles inventarem outra aí, aparecer uma outra, eu acho difícil, mas pode ser. Vai Quem vir vai Decan. decidir.
Hein? Idecan, né? Apareceu um aí. Aquilo que o professor Gilson falou, Idecan da vida, né, Laels? Deus me livre. Assim, dá, com certeza, você vai fazendo dessas três bancas, a gente botou isso no cronograma de vocês, lá de metas, e como a gente vê, normalmente dá 90 a 100 dias para a prova, então você se reprograma para fazer sim, daquela banca, aí sim você faz só naquela reta final. Por quê? Porque realmente a gente vê que tem uma interpretação, em alguns casos, diferentes de banca para banca, né? Mesmo eles divergem lá, contabilidade, autoria, etc. Mas é melhor deixar sair esse edital. O professor Gilson já pegou nas orelhas, né? De um aluno da gente que só está fazendo uma banca, cuidado, estou olhando para ele aqui, meio de longe, É, cuidado. é. Mas é isso, mas assim, estratégia, né? E Vamos torcer, Tássio, viu? Desculpa ele interromper, vamos torcer para a gente ter os 100 dias, né? 100 ou mais dias, né? 90 dias eu acho muito pouco, viu? Para um concurso. Inclusive, a gente vai falar das tendências, assim, de muita matéria, de muita disciplina, apesar de que a gente vai mostrar estrategicamente que as disciplinas, elas têm peso muito diferentes, muito diferentes. Mas, assim, uma disciplina, esse concurso de Goiás, daqui a pouco você vai entrar, Tássio. Depois a gente vai contar aqui, vai dar aqui umas 16 disciplinas, né? Então, é muito decente, né, que a banca dê aí 4 meses, 100 dias, 110 dias, para poder fazer a prova, né? Outra coisa, pessoal, nas conversas, né, dentro da secretaria, todo mundo afirma, ou já ouviu falar, e rapaz, Tássio, é mesmo, viu? Fevereiro, o governo quer nomear os novos auditores, tá? Então, trabalhem realmente com essa previsão, se programem. Qualquer tá com dificuldade, professor, me ajuda aqui, entre em contato com a gente, é o momento, tá? Se tem licença prêmio, se tem férias, programa aí para agosto, sair esse edital para pegar esse sprint final, quem está trabalhando muito, porque realmente vai acontecer, tá? É algo realmente que não é de vera mesmo, não é brincadeira não. Para valer, né? Para valer. Professor, eu vou compartilhar aqui a tela, tá? Para a gente começar aqui a apresentação. Pá. É, Marcelo, eu estou lhe vendo. Só me confirma se já está na tela aí para você. Perfeito, Tássio. Beleza. Então, pessoal, aqui, ó, eu até botei, deixa eu só marcar aqui para ficar vermelhinho, ó. Opa, pronto. Concurso Cefaz Goiás, então, análise do edital Goiás, ó, olhando para o Cefaz RN, né? Vamos ver o que que nos remete. Olha, antes só registrar Neto aí, ó. Neto já botou um brasão aí, ó. Seu futuro brasão, a carteirona, né? A carteirona aí já tá ali. Marcelo também, Acompanhando Marcelo também é logomarca do Estado. do Estado, é isso aí. Turma, então, Fundação Carlos Chagas, uma diferençazinha que a gente vê que em Goiás a Cefaz é Secretaria de Estado da Economia, né? Então lá ela já há muito tempo que é a parte também de despesa, né? Ela é a parte de arrecadação e despesa. Cargos, vagas, começa aqui ensino superior completo e depois a gente vai ver se pode, por exemplo, muita pergunta é, professor, pode tecnólogo lá, né? A gente já vai ver. Tem um salário aqui, uma remuneração inicial de 28.500, mas eu vi até uma live de um colega auditor de lá que tem algumas outras coisinhas que o inicial ele começa em 32 mil e uns quebrados, tá? 32.000, e além disso, parece que tem uma verba indenizatória, etc. lá. Ou seja, a gente colocar acima de 30 mil reais, no mínimo aqui, 32 mil, ótimo salário, né? Um ótimo salário, como aqui no Rio Grande do Norte. Inscriçãozinha aqui, meio pesada, né? 250 mil reais. Inscriçãozinha de carro de auditor, de procurador, tá sempre esse valor. O cargo é auditor fiscal da Receita Estadual, então aqui é o auditor raiz mesmo, ele não subdividiu TI, contabilidade, economia. E lá na escolaridade pode tecnólogo, né? Ele diz diploma ou certificado de curso superior em nível de graduação em qualquer formação, mas que seja reconhecido pelo MEC, né? Então,
Se seu curso de tecnólogo, ele não diz se precisa ser 2, 3 anos, é curso considerado curso superior e reconhecido pelo MEC, você está podendo fazer. Vaga, pessoal, olha só, 200 vagas, né? Muita vaga, né? 200 vagas iniciais. Eu soube também que lá em Goiás tem hoje vaga 250, 240 cargos vagos e tem mais 110 em abono de permanência, o pessoal para se aposentar. E diz que a tendência desses 200 e ter mais 100 de nomeação. Então, o total 300 nomeações até o final do prazo, né, de validade desse concurso. O detalhe aqui que vai gerar uma polêmica, eu acho que vão até judicializar, não sei, só trouxe vaga para vagas de deficientes, tá, pessoal? Não teve vagas para pretos nem pardos. Eu soube lá que tem uma lei que ainda não entrou em vigência, foi aprovada, mas ainda está no seu vacatio legis e foi antes do edital. Então, não sei se vão judicializar, vai ter esse problema, mas tem só para 10%, deficientes. Se ligar, quem for fazer, o nosso colega Lucas disse que vai fazer, beleza? Então, se liga, hein, Lucas? Prazo de inscrição, tá? Então, final 10 de julho. Como é muito longo, tem que ter muito cuidado. Pagamento até dia 11 de julho, né? Que a gente ainda está aqui dia 13 de maio. Aí você vai lá, começa a estudar, esquece do concurso. Tem muito cuidado. Até o pessoal, ó, bota um alertazinho. Tem que ter muito cuidado com isso aí, tá? Ter muito cuidado para não perder esse prazo. Bota esse alerta ou qualquer coisa, bota agenda esse boleto, né? Agenda o boleto para 2 dias antes do fim, porque se der bobeira também, der algum erro, você não se perde. E a informação aqui que é quase em setembro, né? Dia 31 de agosto. Eita, que maravilha, né? 111 dias do edital para a prova. Hoje caiu um dia, né? 110 dias, mas é muito tempo, tá, pessoal? Um tempo bacana, muito não, né? Mas um tempo bacana de quem já vem nessa luta. E aí a grande pergunta vai ser, professor, eu miro em Goiás, olha só, faça essa prova em agosto, sai o edital do RN, será que vai ser uma emendada legal, né? A gente vai analisar já já, vendo as disciplinas, né, professor? Isto. Uhum. 111 dias, tá? Então vamos aqui para as provas, né? Vamos bem direto aqui, sem muito arrodeio. Então, as provas, olha só, depois tem um quadrozinho bem legal com estatística, mas só para vocês aqui a priori. Vai ser prova manhã e prova tarde, tá? Manhã e tarde. Primeira prova de conhecimentos básicos e tem prova também de conhecimento específico. 80 questões pela manhã, 80 à tarde. Olha aí, pessoal, 4 horas, tá? Então é algo também. Quem puder ir fazer essa prova, professor, eu não estou preparado, tal. Minha orientação é que vá fazer, faça outras provas se tiver condições, condições financeiras principalmente de viajar, porque você tem que, na Vera, ter essa prática de controle de horário também. 4 horas para fazer 80 questões. Não são 4 horas, tá? No mínimo, você teria que terminar aí em 3 horas e meia, 3 horas e 40, porque você tem que guardar para marcação de gabarito com bem calma. Eu já tive problema de perder 2, 3 questões por erro de gabarito. Se você errou uma e não viu logo, você vai emendando e errando tudo, né? Então tem que ter muito cuidado trabalhar seu psicológico, nervosismo, então você tem que estar bem passado na casca do alho de fazer prova, tá? Como o Laelcio diz aqui, a FCC que realmente é cansativa, questão de português, textos longos, né? Então tem que ser trabalhado isso. Vou logo fazer a que eu sei mais, e aí eu já pego uma confiança, parto para lá. Tenho dificuldade de ir lá um texto enorme de português, estou rodando, olho para o relógio da sala, né? Que você não vai poder estar de relógio. Já se passou 5 minutos, eu estou rodando na questão, vai-se embora. Porque a próxima questão é bem facinho, lá pode ser bem facinho, vale o mesmo ponto. Primeira coisa, na hora de fazer prova, isso aí, quando sair o edital do RN, a gente vai dar umas dicas, etc. Mas vamos lá, 4 horas, 80, conhecimentos básicos. Língua portuguesa, 10 questões.
Olha só, pessoal, raciocínio lógico, matemática financeira e estatística. Isso tudo é uma disciplina, tá? Uma disciplina. Ele juntou raciocínio lógico, estatística, matemática financeira numa disciplina. As três disciplinas, entre as que ele botou aí como uma, né? 10 questões dessas três. Professor, então ele vai dividir três, três, três e outro escolher, ninguém sabe, né? Pode botar mais para raciocínio, para matemática, estatística, etc. Esse grupo, pessoal, só vale um ponto cada questão. A gente vai dar uma analisada estatisticamente já já, como conhecimentos específicos, aí vai entrar, que a gente fala muito, o Pareto fiscal vai valer muito nessa prova, tá? A gente já chega lá, Hugo, já já a gente chega. Pessoal, então vou mandando aqui, ó. Já já eu comento aqui dessas três, tá? Então, direito constitucional, 10, direito administrativo, ó, o direito financeiro aqui. Direito financeiro, quando a gente for ver o conteúdo programático, que é algo que eu venho falando, que possivelmente caia no RN dessa forma. Aqui tá bem bacana, eu acho um espelho para o RN. Direito civil, empresarial e penal. O professor Gilson vai comentar o que que ele acha, tá? Economia, isso aqui, pessoal, marca um X, tá? Eu não creio que vai cair para o RN, mas a gente vai lá na frente. Eu acho que não, viu, Jussão? Isso aqui. Contabilidade geral, beleza, contabilidade geral. Contabilidade ele botou aqui no primo pobre, né? Jogou contabilidade geral lá no conhecimentos básicos. Mas pegou avançado e custos, ó. Normalmente custos é um complemento da geral e botou para o primo rico, ó. Botou em conhecimento específico. A gente vai comentar. E colocou aqui, né? Realidade ética, social, histórica, geografia. Então, é o que deve vir para o RN lá, história, geografia, socioeconômicos do RN. Essa aqui, ó, vai ter no RN com certeza, que tem uma lei aqui no estado obrigando concurso estadual trazer isso também. Mas é algo, professor Gis, pós-edital, que aí nesses 90 dias, com certeza você vai conseguir entender a geografia histórica, a parte econômica, é até bom para memorizar perto da prova, tá? E você vê que aqui, ó, só 5 questõezinhas, valendo um ponto. Já já eu vou trazer um quadro bem bacana com as análises estatísticas, aí a gente realmente vai fazer um raio-x. E aí, professor Gilson, qualquer momento quiser, pela ordem aí, viu, para falar. E aí vem, ó, inaugurando aqui nossa, eita, TI que tá trazendo medo pra galera. E esse edital veio pesado, viu, pessoal? Veio pesado, TI, vamos analisar já já. 12, peso, ó, a turma aqui, ó, primo rico, 2 pontos cada questão, tá? Auditoria, 12, contabilidade avançada e custos, 12, direito tributário 1, olha quem está aqui, repetindo o ISS Cuiabá, reforma tributária, a gente tinha cantando essa pedra, o professor Gilson, falou bastante, em razão lá, tá, do ISS Cuiabá, né, Cuiabá, que trouxe um direito tributário 2, reforma tributária. E veio pesado, viu, pessoal? Além da emenda constitucional, já trouxe a lei complementar que regulamentou a reforma. A gente vai falar. E, claro, a campeã dos campeões, LET, Legislação Tributária Estadual, LTE, 20 questões, cada uma valendo 2 pontos. E novidade que não deve ter no RN é a fase de títulos, tá? E aqui a gente vai ver a fase de títulos, ele trouxe só doutorado, mestrado e pós-graduação, você podendo pontuar lá, tá? Mas essa fase de títulos, pessoal, a gente vai ver que ela não é nem tão relevante. Ao total, quem tem tudo, quem tem um mestrado, um doutorado e uma pós, vai no máximo 8 pontos. Acho que é isso, 8 pontos que no total não vai fazer nem tanta diferença, tá? Mas tá aí. Na hora da classificação, quem vai escolher o melhor canto, vai entrar na primeira turma e última, pode influenciar. Mas realmente, para você ser aprovado e não tem nenhum título desse, não fica triste, que a grande maioria, 90% dos concurseiros da área fiscal, não adentram muito para a parte de título, não, diferente lá dos concurseiros da área do direito.
beleza? Provas estão lá em Goiânia, não vai poder fazer de Natal, tá? Então tem que ir lá, ó, Goiânia, Goiás, dia 31 de agosto, e tem lá, ó, manhã e tarde, tá? Manhã e tarde. Vamos só falar aqui desses pontos de corte importante para a gente poder ver realmente a tabelazinha com as estatísticas aí, ver bem legal. Pessoal, só vai ser aprovado e lembra que eu falo para vocês no RN, orientando, ou para qualquer concurso da área fiscal. Primeira meta, passar do ponto de corte. Cara, primeiro de tudo é ser aprovado. Depois a gente vê, pela nota, sua classificação, se é entre os primeiros, se é no intermediário, vai ser chamado na segunda, terceira turma, o negócio é estar lá, o seu nome. O que eu tenho que fazer, Tássio, para ser aprovado em Goiás, tá? Então, na parte de conhecimentos básicos, eu tenho que fazer metade, 50% das questões. Já já a gente olha bem direitinho para essa análise melhor. E conhecimentos específicos também. Conhecimentos específicos, metade, 50%. Agora tem um ponto de cortezinho aqui, ó, que eu não posso zerar em nenhuma disciplina. Pontuação maior que zero em todas as disciplinas. Mas olha só, você não pode zerar. Aí você lembra lá daquela disciplina que juntou três, né? Ó, vamos para cá, esse quadrinho aqui que é o show, tá, pessoal? Vou diminuir um pouquinho aqui. Nesse tamanho ainda fica legal, professor? Fica, né? Perfeito, Pronto, que fica tudo perfeito. aparecendo. Pessoal, olha só, antes da gente ir lá para ver, show. Olha só isso aqui, só o ponto de corte. Vamos lá, para o cara que fica aperreado. Professor, eu nunca estudei matemática financeira, estatística. Eu estava vendo raciocínio lógico, ó. De 10 questões, se esse aqui é o meu maior medo, eu só preciso fazer uma questão dessa, tá? Uma questão. Pode se preparar para fazer três dessas 10, beleza, mas eu só preciso de uma. Eu sei um pouquinho de raciocínio lógico, não sei nada de estatística, mas matemática financeira, juros simples, juros compostos é mais simples. Pós-edital, a gente traça estratégias para você lá passar em disciplinas que são. Você não vai ter condição de aprender tudo em 3 meses, não dá. Vamos fazer o ponto de corte aqui, amigo. O negócio é ser aprovado. Mas já já a gente chega no resto. Mas olha só, pessoal. Campeão dos campeões. Legislação tributária estadual. Total, ó. 16,67% do total. Nós temos à disposição 240 pontos, tá? E dos 240, 40 é de legislação tributária estadual. Beleza. TI, 10%. Auditoria, 10%. Contabilidade avançada e custo, 10%. Direito tributário 1 e 2. Pessoal, olha só do total, ó, 67% da prova. Mas se você estuda contabilidade de custo, contabilidade avançada legal, porque essa aqui, ó, esse aqui que é o nosso famoso que a gente chama na mentoria, né? Eita, tá feio. O Pareto fiscal, você tem que estar voando no Pareto fiscal, né? Nessas disciplinas aqui de que sempre vão ter nas questões da área fiscal. Aí você soma aqui com contabilidade geral, ó, mais 4,17. Se você é bom em avançado de curso, você está voando em contabilidade geral. Se você somar aqui, ó, você vai para quase 71%. Você já tem da prova 71%. E desse total aqui, você tem que fazer metade. De 80, você tem que fazer 40% aqui, tá? 40 pontos para poder ser aprovado, né? Então, pessoal, olha lá. Também aqui, ó, Direito Civil, Empresarial, Professor, Penal. Tasso, Pois não, Gilson. Tasso, só uma observação, né? Pois é, ó, o Pareto aí 71%, mas assim, eu ainda, a gente ainda orienta o pessoal a incluir aí nesse Pareto língua portuguesa, que seria a sétima disciplina. Por quê, pessoal? Português é certeza, em qualquer concurso para técnico, para analista, para assistente, auditor, agente da polícia, tudo. Então, se você jogar português, professor Tasso, vai para 75%. 75% da prova. 75%. E assim, pessoal, o detalhe, ó.
Esses outros 25% da prova é assim, é muito extenso, muito extenso. Depois a gente vai analisar uma por uma. Economia é um mundo, pessoal, é um mundo assim que esse mundo deixa esse mundo para lá. Direito civil é um mundo assim gigante, mas não vale a pena, pessoal. Então, se você tem que ter estratégia de, por isso que o que a gente mais fala esse ano, Pareto fiscal é muito mais curto, né? É realmente o que vai fazer você aprovar, ser aprovado, professor. Só queria dessa observação, professor, do português aí, para fechar o Pareto com 75%, viu? Tá Pois bom? é, o que a gente inclui lá, né, na nossa orientação, que você tem que ser, acrescenta português e a contabilidade geral. Então, 75% da prova. Esse restante é trabalho para não zerar e atingir o ponto mínimo disso aqui, né? Então, filé, Isso. aqui no RN, a última prova eliminou muita gente porque tinha realmente ponto de corte por prova, quer dizer, conhecimento específico, 50, conhecimento base, 50. Não podia zerar e na soma eram três provas, né? E na soma das três provas, 60%. Então, rapaz, você tinha que ser regular em tudo. Aí foi pesado. É. Então, assim, outro detalhe, salvo engano, por exemplo, geografia, eu me lembro que se eu me engano, eram 10 geografia ou era história, não tenho certeza. Eram 10 questões tinha que acertar três, não era isso? Era. Três. É Então, 30%, 30% isso. tinha peso por disciplina de 30 pessoal. Então, foi por isso, viu, Tassi, que aí de quase 4.000, findaram 148, né? Porque, imagina, você está geografia do RN. É tanto que isso aí termina que dá um privilégio para quem é do local. Da primeira turma, pessoal, dos 50 auditores, ó, 25 eram do RN, 25 eram do Brasil todo. Então, pode ser que aí até se repita. Nesse caso, viu, Tássio, aí, como você está analisando, realidade de Goiás. São cinco questões e tem que acertar uma, né? Pelo É, ele menos uma, não botou é bem isso? pouquinho aqui, né? Ele não foi barrista, não. Mas deu 20%, né? Porque tem que acertar uma, né? É, é. No total da prova é pouquinho, né? 2,8. Agora aqui ficou pesado, porque para zerar aqui é bem facinho, né? Só cinco questões, né? O cara não se dedicar, acaba Então, acertando. ficou 20%, porque de cinco questões tem que acertar uma, então é É, 20%, né? Tem que ficar verdade. ligado. Mas aí, viu, Tássio, é o pós-edital, né? Como vai acontecer com a gente. Isso, isso. Então, pessoal, só reforçando, né? Então, a gente vem falando, ó. Por isso que eu digo, esse edital tá muito bacana, muito bacana. Eita, perdi a linha aí. Nada não, dá para entender. Ficou muito bacana de você ter uma ideia pro RN, tá? Ficou uma ideia legal, ficou bacana isso aqui. É, minha opinião é que esse aqui não vem, economia. Esse aqui é ainda incógnita, ou pode ser assim. O que que você acha, professor, sobre essa parte aqui? Será que o RN vai aprontar isso aqui? Vai escolher algum? Professor, tá com muita tendência de cair aí, ó. Mas esse mundo de disciplinas aí, esse mundo aí, ó, com total, digamos assim, que eu seja o fera em exatas. Aí eu vou acertar 10 questões e vou tirar 4% dos pontos, né? Então, assim, eu acredito que é possível, mas aí, ao mesmo tempo, você precisa acertar só uma questão nesse caso. Então, eu acho que é possível que caia, professor, mas com esse é semelhante aí, acertar uma questão, duas, Isso, eu botaria aqui entendeu? sem priorizar, tá? Uhum. Sem priorizar isso aqui, tá, pessoal? É. Pois é. É, Até, professor, deixa eu só falar uma coisinha que dá tempo ainda, antes que eu me esqueça, que eu acho importante. Se eu fosse fazer esse concurso da Cefaz RN novamente, tá certo? Inclusive, eu orientei algumas pessoas me procuraram aí para orientações, mentoria individual, e o que é que eu falei? Ó, maio e junho, ainda, maio e junho, eu fecharia meu estudo, até eu disse, ó, larga o cronograma, maio e junho, e você foque aí nessas cinco ou seis do Pareto ainda, maio e junho, quem sabe ainda até 15 de julho, né? Quem sabe 2 meses, né? Porque o caldo, né? O caldo mesmo, a substância são essas disciplinas. Então, para vocês que estão aí, ó, sou aluno da mentoria, beleza, não sou aluno da mentoria, não tem problema. Mas, assim, um conselho aqui para você ficar parrudo para esse concurso aí da Cefaz RN. Não, lógico, se for fazer esse concurso de Goiás, você tá certíssimo. Eu ia pegar dinheiro até emprestado para fazer esse concurso.
você está estudando. Mas se você não for, fica aí 2 meses, pessoal, no Pareto, que o professor Tasso está evidenciando aí, desenhando, bem bacaninha. Fica 2 meses aí, ó, de 15 de maio a 15 de julho, só no Pareto, 75% da sua prova vai estar no Pareto fiscal. Viu, professor? Eu tinha que falar isso para vocês. Não, ótimo, ótimo, show, show. A Mardoc chegou aqui atrasado, mas pergunta, professor, cheguei agora, boa noite. Gostaria de saber da diferença significativa entre as legislações estaduais. É possível aproveitar alguma coisa da legislação de Goiás? Ó, Mardoc, você aproveita tudo aqui para essa prova, exceto menos da legislação tributária estadual, a parte específica mesmo. Claro, você tem o ICMS, mas o ICMS, a questão vai para a Constituição Federal, né? Então é a mesma. Vai para a Lei Candir, é a mesma coisa, mas aí quando for a legislação realmente do ICMS da lei de Goiás, aí você tem que eh, prestar bastante atenção, apesar das leis estaduais serem, né, tendem a espelhar a Lei Candir, as normas gerais, eles dão uma aprofundada e aí pode lhe enganar. Contudo, você vendo os detalhezinhos no pós-edital e depois voltar para o Cefaz RN é uma estratégia, tá? É uma estratégia. Mas 90%, 95% do que você estudar vai se vir. Por exemplo, aqui, Direito Tributário 2, que é a reforma da reforma tributária. Beleza, então já vai. E aqui esse edital veio muito bacana para a reforma tributária, porque nós estávamos perdidos de como estudar, como a gente orientar os alunos. Tem 500 artigos, né, da lei complementar que regulamentou, e aí, tem que estudar tudo? Bacana que o edital ele deu uma pinçada, colocou lá capítulo tal, título tal, então ele já deu uma fechada. Isso vai ser um norte para todos agora, né? O que virá aí dos outros editais. É, Então a gente viu, vai Tassi? puxar esse norte. Isso mesmo, professor. Interrompendo você, inclusive eu acredito que é uma das primeiras provas, ou a segunda, que vai cobrar a Lei Complementar 214, né? A lei de 2014 do que regulamentou a reforma, né? É um super norte, né? A gente estava selecionando o que gravar para os nossos alunos, mas esse deu uma boa sinalização. Inclusive, a gente sabe que tem um auditor, um colega nosso, né, que é de Goiás, que também que participou ele participa do grupo, né, das comissões da reforma tributária, é auditor de Goiás. Talvez ele até ele participa do Confaz, ele pode ter ajudado aí a dimensionar, a fazer essa seleção dos artigos, que é muito grande, 500 artigos, né? 500 artigos. Professor, só complementando o que você falou da legislação para os nossos Olha alunos, lá. ó, a lógica da lei do ICMS, a lógica da lei do IPVA, a lógica da lei do ITCD e a lógica do RPAF, ela é parecida, pessoal. Então, assim, se eu fecho um estudo agora para Goiás e realmente eu tento memorizar, eu tento me exercitar, quando você, a partir de agosto, aí, pegar foco total na Cefaz RN, eu lhe garanto que você vai começar a ler a nossa lei do ICMS e você vai ser muito rápido o seu aprendizado porque o grosso, o grosso se mantém, assim, a parte geral, a parte. Vai ter mudança de alíquotas, claro, vai ter mudança de hipótese de isenção, de não incidência, mas, assim, a sistemática, né, a parte básica ali, ela se repete, as legislações, elas copiam, na verdade, as leis estaduais do ICMS, elas vieram da Lei Candir, né, professor Tasso? Isso, Então, a base. muito funciona, pessoal. Quando eu estudo para o Goiás e aprendo a legislação do Goiás, quando eu for ler a legislação do Rio Grande do Norte, vai ser muito mais fácil, vai ser muito mais natural o aprendizado, né? Então, por isso que a gente diz que você pode, se puder, faça. Se tivesse decreto do ICMS, o regulamento, aí, opa, aí a gente dá uma debreada, porque realmente aí você aprofunda e é muita coisa do que utiliza naquele estado. Aí não, mas normalmente não vem o decreto, e sim as leis, né? Pessoal pergunta aqui, Ana Cristina, cheguei agora, gostaria de saber se o edital da Cefaz a gente vai sair até agosto. Sim, viu, Ana? Todo mundo confirma, o pessoal, todo mundo quer, tal. Tá firme isso aí. Sou de Parnaíba, Piauí. Opa, tem um treino aí, né, no Piauí, a Cefaz Piauí. Estou me preparando e vou fazer parte da mentoria. Seja bem-vinda, estamos aqui
para encurtar o seu tempo de preparação para aprovação. Conte com a gente. Lucas levantou a mão, vou só dar uma lida aqui rapidinho. O PC pergunta o que seria custos e avançada, né? Parte de contabilidade. Quando a gente analisar, PC, o conteúdo programático, aí eu faço essa distinção, tá bom? Vinícius, é possível trabalho remoto depois do estágio probatório? Pode ser até durante o estágio, viu, Vinícius? Dependendo de onde você está. Lucas foi que pediu aqui, foi. Olha, professor. Professor, eu gostei desse edital que lá mostra os professores de cada disciplina. Não sei se o senhor vai Vê, falar. vê. Interessante, né? Aí poderia até estudar o perfil de cada professor desse também. É, Será que o Rio Grande do Norte vai vir nessa pegada também? se vier, vai ser bacana. A gente fez uma análise aqui já da comissão, né? As tendências, pelo que a gente conhece, da formação, do dia a dia. Mas se vier assim no edital, quem elaborou, quem vai elaborar, né, as questões de contabilidade, quem vai elaborar as questões de exata, tal. E, rapaz, isso aí veio um negócio Foi a bem. primeira vez que eu vi um edital desse. Também, também. Interessante. Tá aí, Lucas. Pois é, não, não é comum não. Na área fiscal também eu nunca Ei, tinha visto, não. e sabe o que fez? Levantou o sarrafo, porque se o cara fizer uma questão errada ou anulada, disse, ó, quem foi a culpa, né? Desse camarada que não prestou atenção nisso aí e perturbou a turma, né? É isso aí. Então vamos para frente aqui. Tá compartilhada ainda a tela, pessoal? Não lembro se eu parei. Ah, Tá, tá? tá sim, tá. Beleza. Ó, pessoal, voltando, e a gente vai comentar mais já já. Os pontos de corte, novamente, né? Então, da primeira, conhecimento específico, 80 questões, peso 2, 160, tem que fazer metade, né? 80 pontos ou 40 questões. Mas aqui você tem que fazer bastante, tá? Não faça um trabalho para fazer só o ponto de corte dos conhecimentos específicos, que aí vai ser complicado você se destacar. Você tem que estar muito legal no Pareto Fiscal, reforçar bem, professor Gilson até está dizendo isso, rapaz. Pegue esses 2 meses para realmente colocar para dentro essa bagagem, essa disciplina. E o outro, né, ó, o conhecimento básico, você tem que fazer metade, que é o quê? Ó, corresponde a 17% do total dos pontos válidos. Olha aí, né? É, olha que coisa interessante também, boa, tá? Por isso que eu digo, o importante é você ser aprovado, passar do ponto de corte, porque eles vão, ó, avaliar, vão ficar lá na sua listinha os aprovados até a posição 570. O pessoal está lá, os aprovados até a posição de 570, porque vão para a prova de títulos. Quem não tiver títulos, zerou, mas ficou lá aprovado e da parte do PCD até a posição 30, que são 10 vagas. Olha a tendência, né? Então, o Cefaz Goiás tem o interesse, conforme um auditor lá de Goiás falou numa live, até 300, vão chamar até 300 aprovados. Ele deixa lá até o 570 porque sabe que vai andar, né? Muitos de vocês aí, se passarem em Goiás, vai vir para o RN, não vai ficar lá, né? Então, a lista vai andar. Tem quem fez Rio de Janeiro, quem vai fazer Piauí, então vai rodar fora os que vão acontecer aí para frente, tá certo? E outra coisa, estou quase finalizando, aí volto e depois a gente vai para o conteúdo programado. Ricardo, vem-se embora, né, Ricardo, para cá? Beleza. Pessoal, olha que bacana também desse edital. Como falou lá, Lucas falou que tem quem vai fazer as questões, quem vai tratar de contabilidade, tem já dizendo, você já sabe quando vai ser nomeado. Olha que interessante, né? Aqui a gente tem uma previsão para fevereiro, a governadora quer, mas será que isso vem no edital? Goiás é arrochado. Goiás fez, ó, a validade é 2 anos da homologação, podendo ser prorrogado, por isso que mesmo se passar em 500, tem 4 anos para essa lista rodar e você ser chamado. Então, ó, vai ser nomeado 100 em dezembro de 2025. Quer dizer, já vai passar o Réveillon com 30 mil conto no bolso. Olha aí, quem tá hoje. Fazer igual aquela professora que tem dizendo que o caba quer desistir, ela fala: já olhou seu saldo no Nubank? Dá para desistir, né? É igual aqui. Olha o estímulo.
passar o Réveillon com o primeiro saláriozão de 32 mil. Eita, Daniela já botou até aqui uma festinha, né? E os 100, se não for passar o Réveillon, ó, vai passar o São João aqui, né? Ó, São João em abril é nomeado. E aí, com a grana aqui, o feriadão em abril, Semana Santa, já vai estar com esses 32 mil. Então, 200 aqui até abril de 2026. Eita, que maravilha. Laelso disse o quê, Laelso? Nem quer passar o ano novo, ninguém quer passar com dois mil reais, né, no bolso. É isso aí. É verdade, é verdade, é verdade. Então, olha que bacana, né? Já tem nomeação ali. Poxa, coisa bacana, bacana. Vou voltar um pouquinho aqui para a gente e depois a gente retoma, voltando lá para não ficar só a apresentação. Complemento, professor Gilson, agora para a gente depois passar lá para o conteúdo programático. E aí, como é que tá o chat? Seu áudio está desligado, professor. Então, não, tá tudo certo, tá? Está muito aí bem detalhado, né? A gente está acompanhando aqui, respondendo as coisas no chat. É, é isso, tá muito Beleza. bom. Eu Então até vamos gostaria tomar. de saber se alguém, viu, professor Tássio? Duas Legal. coisas aqui. Alexandre Nascimento está com o fundo da tela dele ali, ó. Cefaz RN Mentoria Fiscal Prêmio. Ah, vai ser aprovado, Alexandre, se Deus quiser, viu? Quero passar o bastão aí para você e para outros amigos aqui, Marcelo Paranhos, muita gente boa aí. E outra coisa, depois eu queria estar aí no chat, se alguém já confirmasse se vai fazer o Cefaz Goiás, só para a gente ter uma ideia aqui, né, pessoal? A gente sempre fala nas nossas lives, pessoal, é investimento, viu? Passar para auditor é investimento de tempo, né? Isso é renúncia da família, é muita luta, como se fala, muita batalha, mas é investimento financeiro, tá certo, pessoal? Eu viajei liso, né? Eu viajei liso, andando de ônibus, arranjando hospedagem lá em Recife, na casa de parente, porque assim, eu queria ser auditor mesmo e aconteceu. Mas assim, tem que entrar para valer. Então, assim, faça um esforço, aquela viagem pessoal, deixa para depois, aquela roupa da Zara, deixa para depois, sei lá, né? Vamos economizar o barzinho, deixa para depois, o São João, deixa para depois, pessoal. Vamos fazer o concurso de Goiás. Se eu fosse você, aí eu ia fazer o concurso de Goiás, fazer para valer, porque assim, prova em agosto, a nossa prova vai ser em novembro a dezembro, então você vai estar, como é que chama, nos cascos, né? Como é que chama? Afiar os cascos, né? É. E Tá certo. pela quantidade de vaga, esses pontos de corte, olha, eu acho que para passar, ficar ali, passar desse ponto de corte, jogar seu nome, depois, até o final do ano aí, concursos à vontade, inclusive o daqui, e é plantando, plantando que com certeza vai ser chamado. A colheita vai ser primeira, vai ser bacana, Mas pessoal. igual a Tássio, igual a professor Gil, professor Tássio aí, ó. Eu podia ser auditor fiscal em Fortaleza, né? Não escolhi, fui para o RN. Professor Tássio era auditor da Paraíba, escolheu o Rio Grande do Norte, foi chamado para o Amazonas, mas porque a gente fez muita prova, pessoal. São João, só em 2026, viu? Com 32 mil no bolso, 35, né? Aí já é diferente o negócio. Olha aí, pessoal, então vamos dar um giro aqui. Olha, já empolgou o Genilton, já vai pesquisar as passagens, tá vendo? Ó, isso aí, é para isso que serve um mentor, para dar pilha, para É, dar gás. Aí depois você tá lá, seu nomezinho aprovado, diz, rapaz, ainda bem que naquela live o professor Gilson me deu aquela pilha, né? Olha aí. Vamos ver se ele viu? paga o churrasco, né? O churrasco, convida pro churrasco, né? De nomeação, né, professor? Rapaz, eu tenho uma boca, assim, uma boca meio quente, meio forte, viu, Tássio? Aqui nessa área dos cartórios que eu entrei, eu tenho um amigo que ele estava assim, cochilando. Aí eu disse assim: ó, saiu o concurso de Tocantins, amigo, bora fazer inscrição. A gente se inscreveu, eu não fui fazer, ele foi fazer e ele assumiu, ele virou tabelião em Tocantins. Aí o que acontece? Só assim que eu dei a pilha, né? Você falou na pilha, eu me lembrei. E aí eu também chamei ele um dia, eu disse: cara, vamos fazer em Santa Catarina, né? E aí eles, rapaz, bora, com a sua empolgação, resultado, esse mesma pessoa, ele largou o Tocantins e hoje ele é tabelião em Santa Catarina, no interior, e disse, ó, eu tô aqui porque você falou comigo. Então, de repente aí, ó, vamos nessa pilha, pessoal, vamos levar a sério isso, estudar, e quem sabe ser aprovado já em Goiás, aí no final do ano, se ser auditor no Rio Grande do Norte, vai ser para coroar aí esse ano de sucesso, Isso tá aí, ó, certo? ó que bacana aqui. Danusa já tá aqui. Pretendo ir, quem mais? Isso é bacana demais, tá?
A gente tinha um grupo para Manaus, né? Para ir para Manaus fazer, a gente foi uma turma junto. Acho que Marcelo foi também, não foi, Marcelo, para Manaus fazer com a gente. Eu não sei se Minas também foi na época que a gente estava estudando. É, travou, pessoal? Aqui tá dando conexão instável, dá certo? Beleza. Voltou, Tássio. Então, ó, massa, tem que. Daniela também vai. É, tem que ter isso, tem que ter apoio, é muito bom. As meninas vão juntas, dividem para facilitar no booking, aluga, né, apartamento para 4 pessoas, 5 pessoas, divide para baratear, divide Uber lá, etc. Então a gente fazia tudo isso e vamos galgando, o pouquinho que tinha, se ajudava. Você lembra, aquele pessoal, aquele que está ali do seu lado estudando, participando, você tem que identificar como colega, futuro colega de trabalho e não concorrente. Ali a gente está junto nessa caminhada, tá? O Marcelo aqui diz, ó, Cefaz RN será meu primeiro e último concurso, encerrar essa saga de 20 anos e passar o bastão do Gruescon, né? Finalizar. Você e o grande Guedes, Guedes também vai ser auditor aqui do estado, beleza, caravana. Pois é, quem é nossos alunos, ó, lá no grupo, o grupo de vocês, vamos lá da pilha, conversa e se organiza para poder ir. E às vezes tem alguém que tem um parente lá, dá para acomodar outro amigo, outra amiga e assim vai. O negócio é desenrolar. Mas voltamos aqui para conhecimentos básicos, né? Beleza, né, Cristina? Língua portuguesa que veio, né? Padrãozinho ali, interpretação do texto, principalmente, ortografia, isso aqui, padrão, não tem muita coisa aqui de diferença, tá? Aí vem a grande, né? Grande 3 em um aqui, pesado, raciocínio lógico, matemática financeira e estatística. Pessoal, desses três, para quem não tem muito, quem não é da área de exatas, é bem mais fácil você compreender matemática financeira, tá? Matemática financeira é dessas, eu acho, pelo menos na minha época, eu gostava mais de matemática financeira, estudava legal, conseguia aprender bacana. E aí, como eu vou estudar para ponto de corte, é fazer estudo reverso. Pega as questões do FCC, últimos 5 anos, área fiscal, aquele assunto de matemática financeira que mais cai. Eu fiz esse levantamento, deu lá, lá por cima, juros simples, equivalência de capital, juros compostos lá 60, 70%. Então é isso que eu vou estudar. Com certeza tem uma chance de cair 2, 3 questões, eu tenho que fazer uma. Então, duas aqui, vou para raciocínio lógico, o que, que cai mais? Também vou estudar aquilo que caiu 60, 50% de vezes. Então, vou ali e também de estatística, tá? Então, tem que utilizar essa técnica lá para poder fazer esse pontozinho de corte. Se realmente você não tem tempo, não tem condições realmente de dar uma estudada mais aprofundada aqui. Professor, comentar aqui direito constitucional. Vamos sim. Aumenta só um pouquinho, dá mais um zoom, por favor, Agora, Tássio. Vamos lá. Constitucional está aqui, né? Constitucional foi um pouquinho mais de 4%, né? 4% da prova e precisa acertar só uma questão, né, professor? uma. 4% da prova é uma questão. Assim, constitucional é muito tradicional, né? O estudo, artigo 5º, a parte ali de organização do executivo, né? Direitos e garantias fundamentais, individuais, a parte ali do poder executivo, ó, assim, apesar de ter poder executivo, poder legislativo e poder judiciário, para o auditor fiscal você foca muito no executivo. Esquece o judiciário, acho que deve ter judiciário aí também, professor, mas tem, mas assim, não é tradicional de cair, é mais executivo. Eu ficaria lendo direitos e garantias fundamentais. Os primeiros artigos, pessoal, do artigo 1º ao artigo 5º, sempre cai, sempre cai, sempre cai, né? Muito importante, claro, claro, o Sistema Tributário Nacional, que é do 145 ao 62, ó, isso vai cair em tributário 2 e pode cair também dentro de constitucional, né? Direito Tributário 2, que é a emenda constitucional, que basicamente ela está toda ali na Constituição 145 ao 62. Então, né, isso aí, em constitucional, olha para essa parte do 145 ao 62. Outra parte importante, professor, em constitucional é a ordem econômica, ó, é a partir do artigo 170, a ordem econômica e financeira. Deixa eu ver aqui. Aqui, Aqui, né? ó, o número 11, professor. 11. 11, ordem econômica e Ah, tá aqui. financeira.
sempre cai os princípios ali, né? Eu ficaria nisso aí, lembrando que é constitucional conhecimentos básicos, né? Peso um só precisa acertar uma de 10, pessoal, né? Não vai ali querer aí ler a Constituição de cabo a rabo, não tem futuro. Administrativo, professor. Administrativo, né? Mesma coisa, tem que acertar uma questão, né? E aí sempre cai a parte de atos administrativos, deve estar aí com certeza. Poderes administrativos, atos, tá aí, o número 3 sempre cai. Agentes públicos, número 4 sempre cai. Está muito isso no nosso cronograma, professor. A gente tá, isso aí está bem lá, bem distribuídozinho, ó, poderes, a lei sempre cai. Uma matériazinha que sempre cai aqui é o organização administrativa, número 9 professor. Organização administrativa cai para valer. Toda a prova cai. Aí eu iria também para o item 11 improbidade. Tá certo? Número 11. Essa parte aí de bens públicos, assim, é bem tranquilinho, uma doutrina bem facilzinho ali, tá certo? E, ó, essa lei, o item, professor, o item 8 também é importante, tá certo? Inclusive, o item 8.7 eu acho que é sobre os atos do processo administrativo federal, né? Tá certo? Ficaria por aí. Veja que administrativo, é muita memorização, tem muitas leis, muitas coisas assim que você, né, vai ali memorizando, mas lembra que a matéria é grande, a administrativa é grande e só precisa acertar uma questão, e se você acertar tudo, você... Pessoal, professor Gilson travou ou eu que travei? Ele parou para mim, alguém pode dizer? Oi, ele volta, é, eu acredito, eu acredito que ele Voltou, Tássio. voltou, Professor, né? Tinha dado uma voltou. Professor voltou. Tássio, vai ficar disponibilizado esse PDF com essas marcações? Ah, pronto, eu salvo assim, né? Melhor? É, Tá. ele salva, tá? Você consegue salvar, né, com a marcaçãozinha? Salva. É um documento de Word. Ah, você está no outro, E show, muito lembrando, bom. né, professor, que isso tudo aqui que o professor está falando, porque isso a gente fez ele, né, que é o professor Gil responsável por direito administrativo, essa parte do direito, no estudo reverso, já observou o que mais cai estatisticamente nas últimas provas, montou isso no nosso cronograma de metas para os Cronograma. alunos estudarem isso aqui, fazer as questões disso, que realmente vai se repetir, né? Não a mesma questão, mas Mas, isso aí, é, né? É o cronograma dos gigantes, né? Agora, esse bloquinho, professor, esse É. bloquinho aí é bem importante agora, né? Deixa eu ver aqui, são quantos? Civil, São penal e 10 que empresarial, um mundo, né? é um mundo. Sei quantos Ó, anos de faculdade aqui. exatamente, professor. Ó, civil é gigante. Lei de introdução, apesar de que felizmente, ele não colocou toda a matéria de civil, né? Mas mesmo assim é muito grande. Ó, mas em civil, pode estudar a lei de introdução às normas do direito brasileiro, a LINDB, né? Esse número um é o que cai nas provas de civil para auditor fiscal. O número um cai. E deixa eu ver o que mais aqui. Pá, pá, Pessoas, pá. né? Essa parte de pessoas cai ainda. Também, exatamente, essa parte aí de pessoas naturais, né, com certeza cai. Pode cair também, professor, essa parte de pessoas jurídicas também, porque tem a ver com cadastro, né, de contribuintes, com as sociedades, pessoa jurídica, associação, fundação, pronto. Ficaria aí. Não Bens há, ainda cai muito. Na minha época caía bem, não, bens. também cai. E bens, inclusive, bens tem uma conexão com o direito administrativo ali, beleza. Mas vamos lá, mas assim, civil é a maior que tem. Penal, sinceramente, penal, como eu não preciso acertar uma questão de penal, e vai estar misturada às 10, né? Penal eu não estudaria, tá certo, pessoal? Ia radicalizar e penal nem olhava para penal, tá Eu, certo? eu daria só um adendo aqui. Uhum. Se eu não fosse abandonar, eu só olhava isso aqui, ó. Esse Tá certo que é a anexo. parte de crime. Que Número na nossa 7, época caiu como ética na administração pública. Eu acho que esse aqui pode ser, né? Concussão, peculado, né? Aham. Essa parte aqui, acho que é interessante, né? Exatamente, os crimes, tá certo. Não, retifico, tá certo. Esse número 7 aí vale a pena. Somente isso, mais nada.
tá certo? Empresarial, vamos lá para empresarial. Também grande, né? Grande, e aí eu ficaria com a parte do teoria da empresa 1.2, tá certo? Teoria da empresa, que é o empresário, né? E os tipos tem a sociedade limitada unipessoal, em comandita, tá certo? O professor Tassi travou, não. Marque o Vo- item 3, vo- viu, professor Tassi? Voltei, tinha Sim. travado. Eu Uhum. botei aqui, eu acho que é interessante que lá em tributário também vai ter, né? A lei do Simples, né? 123. Exatamente, a lei do Simples Nacional. E aí também essa lei do Simples, no nosso cronograma, ela que é uma lei um pouquinho grande, a gente já restringiu os principais artigos, inclusive com filtros de questões, né? A gente diz do Simples Nacional quais são as questões que mais caem, estão lá nos filtros, tá certo? Aí, essa lei 6404, a professor está anotando aí, ó, tem tudo a ver é importantíssimo, com contabilidade avançada, né, professor? É contabilidade geral e avançada também, mas contabilidade geral. Uhum. As É, duas. é a lei de sociedade, a SA, não é Isso, lei das 6404? SA, lei das sociedades anônimas, é. Isso aí é avançada, né? Não somente E avançada, aqui, essa essa matéria. parte é toda de avançada, transformação, incorporação, coligadas, controladas, de contabilidade Ah, avançada. então sim, viu? Essa parte, né, Tássio? Essa aí sim, É, porque você está estudando aí empresarial e está estudando para avançada. Aí isso, isso, sim. isso. Então é isso, já tá mapeadinho o direito, né, professor? É, Economia, professor, deixa eu tentar dar um pitaco aqui da economia, vai que lá. você também pode ajudar. Economia é somente uma questão, né? Aí eu ia estudar aí, pessoal, Eu os iria por simples. aqui, sabe? Eu ia aqui. É, com certeza. Exatamente, o item 7 do cronograma. Isso mesmo. Essa parte tudo que fala de O programa. tributação aqui, né? Eu acho que é o que poderia ser ele pedir essa parte de economia da tributação. Uhum. Pronto. Agora do direito, professor, eu ficaria por aí. Aí do direito aí você pode falar desse financeiro, que eu vou deixar para você falar, mas já vou lhe Beleza. falar uma coisa, ó. Financeiro é 20%, pessoal. Essas são cinco questões, tem que acertar uma, viu? Aí já engrossou um pouquinho, né, É, Tássio? Mas aí ela, é com ela não vem você. pesado no total, mas é perigoso você ser eliminado, né? Porque realmente É, tem que acertar uma questão de cinco, né? Então, professor, isso. inclusive aí eu acho que é a parte de contabilidade pública, né? Confere? É a partezinha de AFO, né? Da parte de administração financeira orçamentária também, a parte de orçamento, né? Mas é uma parte bem simples, tá? A parte de PPA, ó, PPA, LDO, a LOA. Essa parte não é complicada, é memorização. E lei complementar aqui também, a 101. E ele já deu. É aquilo que eu falei lá. Ó, se não vier a parte, não vem contabilidade pública mesmo, mas a gente tem que ter noção de orçamento, lei de responsabilidade fiscal, receita e despesa pública. Então, essa partezinha é tranquila. Aqui está pequeno, uma parte pequena. Lá no nosso cronograma tem toda essa parte, tá lá, de direito financeiro. Tá o link também de fazer questões. Aqui é fazer muita questão e leitura da lei seca, lei 4.320. Tá aqui, ó, lei 4.320. Esses pontos que ele trouxe aqui, não toda a lei, tá? Então aqui tá bem tranquilo isso aqui. Pessoal, e aqui indo para contabilidade geral, ó, aqui ele dividiu, aqui veio contabilidade geral, contabilidade de custos e contabilidade avançada. Nós ainda estamos na parte de conhecimentos básicos, tá? Então, na parte geral, essa parte inicial, isso aqui não cai, não tem questão dessa parte aqui. Esse edital ele trouxe aqui mais conceito, objeto, objetivo, campo de atuação, usuário. Isso aqui caía há 10 anos, caía a questão disso aqui, recentemente não cai. Princípios, beleza, princípios, tem que saber. Aí ativo, passivo, a parte de contabilidade vocês vão ter que saber tudo, tá? Essa partezinha aqui, ativo, passivo, patrimônio líquido, classificação, conceito de receita e despesa, regime de competência, muito importante. Apuração do resultado também, tipo de inventário,
Aí vem custo da mercadoria vendida, que já aqui é uma base lá da nossa DRE. Tudo isso aqui a gente estudou já lá na mentoria, teve uma mentoria em grupo só falando de DRE. Aqui é o quê? Aqui é balanço patrimonial mais DRE, tá? DRE. Ativo imobilizado, ativo intangível, balanço patrimonial. Das demonstrações contábeis, nós temos a daqui, ele diz, ó, pessoal, para a prova você vai precisar de balanço patrimonial, mais saber o que é a demonstração do resultado do exercício, uma demonstração de mutações do patrimônio líquido e demonstração de lucros ou prejuízos acumulados. Ainda temos mais duas demonstrações, que é a fluxo de caixa e valor adicionado, que ele jogou lá em contabilidade avançada, tá? Aqui realmente é o suprassumo da parte de contabilidade geral. Então, isso aqui, menos esse item 1.1, o restante é importante, tá? Importante e não muito difícil. Aproveitando, eu vou logo lá para contabilidade avançada e custo, que a gente está falando de contabilidade. Vamos aqui para conhecimento específico, depois eu volto para o professor Gilson também opinar nessa parte. Contabilidade avançada, tá? Não contabilidade avançada. Então, aqui, ó, ajuste de valor presente. Aqui é pronunciamento contábil lá do CPC, muito importante, ajuste a valor presente. Instrumento financeiro, isso aqui ele vai muito nos CPCs, tá? Nos pronunciamentos contábeis, a gente vai ver aqui. Vamos ver aqui também, investimentos, isso aqui muito importante. Hum, Ele adora questões em contabilidade avançada de participações em coligadas, método da equivalência patrimonial, reorganização, reestruturação de empresas, tá? Ágil, deságil, goodwill. Aí entra por aqui, ó. As demonstrações contábeis, ele vai tratar aqui da. Vou puxar para cá. Demonstração de fluxo de caixa, que é o CPC 03, e também a demonstração de valor adicionado a DVA. Aí ele junta todas as demonstrações contábeis lá da Lei 6.404, tá? Então, é o edital clássico de contabilidade avançada, edital clássico de contabilidade geral, e para fechar aqui, ele vem com contabilidade de custos, que cai muito terminologia, classificação, apuração dos custos, departamentalização, apuração, tipos de custeio, isso aqui com certeza tem questão, tipo de custeio, custos controláveis, custo padrão, isso aqui também gosta de cair bastante. Análise, cálculo, grau de alavancagem, margem de segurança também. Aqui gosta muito de ter Seu muita Tássio margem. Oi, congelou novamente. voltou? Alô, alô, Sou. pessoal. Voltou, pessoal? Voltou? Primeiro. Eu acho que quem congelou foi Gilson, viu? Eu Foi acho que o Gilson? seu tava Estava valendo? normal. Ah, tá Gilson bom. tava congelou agora. Beleza, então assim, pessoal, tá realmente edital clássico de contábil geral, avançada e custo. Normalmente ele, essa avançada, quando ele não pede, ele joga essas outras duas demonstrações, fluxo de caixa e DVA, lá em contabilidade geral, tá? Gilson, a voz muda, acho que Gilson tá travado. Gilson congelou ali a foto. Ah, saiu. Ah, caiu. Beleza, então vou analisar aqui a auditoria. Gilson pega a parte de direito tributário. Então, essa parte aqui inicial, essa prova de autoria, que é a tendência, essa parte aqui, começo, é auditoria, de modo geral, auditoria independente, né? Auditoria privada, planejamento, amostragem. No último concurso último concurso, lá o concurso, acho que foi ISS, Cuiabá, a prova de autoria mesmo, caíram duas questões e foi de amostragem de autoria. Sempre cai a amostragem de autoria. Testes também caiu falando sobre teste, identificação de fraude, etc, etc. Beleza, agora o mais importante de autoria, pessoal, é esse aqui, tá? Ó. Essa partezinha aqui, ó. Isso aqui, a partir do 13, isso aqui tá vindo bacana. Essa parte aqui da parte prática, que chama-se audit... Epa,
Vixe, não deu certo não. Auditoria físico-contábil, autoria contábil, então é dessa parte 13, tá? Então aqui, ó, muito importante essa parte 13 para saber escrituração fiscal digital do ICMS, arquivo XML, nota fiscal eletrônica, os registros do FD. Esse registro, na prática, você usa muito aqui, que são lá os registros do FD que remete às notas fiscais, C170, C100. Vocês vão descobrir o que é isso depois, tá? Bloco E, bloco H, então, bloco do inventário. Tá bem bacaninha isso aqui. Muito cuidado com esse item 13, tá? Então, aqui, ó. Cuidado, não negligencie, que a maioria das questões estão vindo dessa parte auditoria fisco-contábil, aqui muito importante. Professor Gil, você caiu, voltou agora. Vamos dar uma comentada aqui nessa TI, professor Gil. Vamos lá, vamos Eita, lá. edital. Chega a dar um medo, né? O tamanho dele. Não é, rapaz? 10%, viu, Tassi? Agora vamos lá, né? A TI, estrategicamente aqui, está com a mesma importância, né, de auditoria, tá certo? A mesma importância, olha só, olha que coisa, a mesma importância de contabilidade avançada, a mesma importância de direito tributário um, né, separadamente, e a mesma importância de direito tributário 2. Direito tributário, na verdade, pessoal, tributário, professor, até eu vou fazer uma retificação, assim, uma observação que eu percebi. Se eu, vou falar já de TI, mas deixa eu para não perder. Tributário um e 2 junto é 20% da prova, tá? É Eita, mais então peso virou a campeã, não foi? a campeã, tá certo? Porque assim, o que é tributário 2? A gente vai ver que é a parte da emenda constitucional e mais os trechinhos da lei 214, né? Então, se você somar tributário um e 2 dá 20%, passou de legislação, né? Tem Inclusive, razão. mais uma vez a gente acertando quando a gente conversa com nossos alunos que hoje, pessoal, Goiás comprovou a disciplina mais importante do concurso é tributário. Quando chegar lá, eu vou falar um pouquinho, mas vamos lá. Mas voltando, porque você está falando de TI, né? Que é 10%. Bora lá. Bota lá no programinha de TI, professor. Aqui. 10% igual a auditoria, igual a contabilidade avançada, né? Vamos lá. Ó, é muito complexa a matéria de TI, pessoal. Eu mesmo eu tendo feito TI, minha primeira formação, e para quem não sabe, eu entrei como tecnólogo no físico do Tasso. Eu fui tecnólogo em desenvolvimento de software, um curso ali de tecnologia, reconhecido pelo MEC, e fui aprovado. Então, alguns aí não tem não tem bacharelado, mas tem tecnólogo, tá valendo. Então, apesar disso, professor, eu não me arrisco assim, assim, são assuntos muito complexos, tá certo? E tem um curso aí, eu vou ter que indicar, professor, vou ter que indicar, a gente não dá conta de mentorar vocês em Pessoal, o professor Gil travou para vocês. não. Normal, Otácio, não. Gilson. Travou, não? Não, tá Voltou, normal. Eu ia voltou. falar do parceiro. Ah, voltou. Pois é, tem um TI Total, tá? Procure aí, TI Total. É um parceiro, é um auditor fiscal. Eu tenho que recomendar, porque assim, é muito complexo. Esse edital aí, ó, seria o assunto de uma graduação, viu, professor Tasso? Né? Eu Banco de dados. Quer falar, professor? quero. Hoje, pessoal, eu voltando hoje eu estava no treinamento, até passei. Professor Ramon Souza. Bom, né, parece que ele hoje está top aí na parte da TI para concurso. Mas olha só, hoje eu estava num curso de inteligência artificial promovido pela Secretaria de Fazenda aqui do RN. Era um workshop, reforma tributária e a inteligência artificial. Bem interessante, até botei para os alunos e tal. No retorno, eu dei carona a um auditor colega que ele foi o primeiro lugar do meu concurso, do concurso do professor Gilson. Esse concurso violento que de 4 mil e poucos inscritos só passaram 148. Ele foi o primeirão lugar. Ele hoje é o grande nome da informática, é o cara fera, fera, fera na informática, é da Coordenadoria de Informática aqui do Estado, né? É o melhor, cara de negócio de informática. Aí eu vinha mostrando, eu disse, vou fazer uma live, dá uma lida aí nesse edital. Ele veio comigo, do meu lado, professor.
no engarrafamento aqui em Natal para chegar, ele foi lendo, disse, cara, eu nem sei qual é, ele falou que tem uma linha aqui que ele disse que é nível de programador, etc. Quer dizer, é um É, nível ó, muito alto isso mesmo, aqui. professor. O 18.3, noções de Phantom, TensorFlow, É, Python, isso é linguagem de programação, pessoal, linguagem de é, programação. É Ó, é. Python, viu? Eita, A vou lhe linguagem é pegar. Ó, Python. Solange é da área Python. Tá vendo? Tá falando Ah, errado. Python, eu falei Finton, né? Pois é, pra você Ó, ver, eu não sei nem o nome. Solange é de TI, doeu nos ouvidos dela, por isso que ela veio logo repreender, viu, professor? É isso, pois é, não, é isso mesmo. É assim, não dá para dizer, pessoal. Eu me jogaria no TI total e até recomendei vários alunos. Nossa, a gente, desde o ano passado, a gente diz, ó, vamos lá para o TI total. Ele tinha um cupom conosco, mas aí ele cortou. O cara tá bem estrela, mas é bom, o curso dele é bom, acho que vale o investimento, viu? Não é? Verdade. Mas é isso, né? Realidade, alguns FIIs, aí a comissão do Cefaz RN vai decidir. Eu vim até discutindo com ele, ele não é da comissão, não influencia. Ele disse, Tássio, a minha opinião é o seguinte. Eu acho bem mais salutar colocar como foi do nosso concurso. Então, ele veio mediano e lá dentro se seleciona, né? Ou aquele auditor está na auditoria, mas tem um conhecimento, é da área de informática, vem para a coordenadoria. E não desse jeito, porque às vezes uma prova de um nível tão alto dessa parte de informática pode eliminar aquele ótimo auditor de tributos, contabilidade, etc., que poderia, né, estar lá no Estado, auxiliando, etc. Mas aí eu Com não sei, certeza. eu tomara, né, que não venha desse jeito para o Cefaz RN, não sei. Agora, com certeza, quem está do outro lado diz: Poxa, eu quero um cara bom de informática aqui. Lógico, a gente mexe com informática, mas eu não tenho essa especialidade. Professor Gilson, a gente está aqui e, modéstia à parte, a gente é muito bom na parte da auditoria, né? A gente faz fiscalizações contábeis, é, fiscais bem complexas e damos conta, né? Damos conta lá, tal. Damos show e não precisamos de ter esse conhecimento tão profundo, tá? Então, vamos lá. Tomara que. Verdade, viu, professor? Verdade, porque tem os sistemas, né? Tem os BI, né? O Data Mine, que faz para a gente. A gente tem que dizer o que tipo de informação, que tipo de análise, e aí o sistema faz. Não precisa conhecer a fundo isso aí, realmente. Concordo, professor. Ó, isso aqui é legal. Ó, essa partezinha do 20, ó. Isso aqui a gente usa. Inclusive, eu dei um treinamento à minha equipe de BI, né? De ferramenta BI, para auxiliar a fiscalização, facilitar, né? Para a gente buscar. Mas eu saber, eu tenho que programar, aí eu não precisa realmente disso. Mas tem auditores capazes de fazer isso? Tem. Foi igual o pessoal entrou comigo para a área fiscal e aí depois, você tem doutorado na parte de TI, robótica, mestrado. Opa, vamos aproveitar essas formações. E hoje a turma está toda lá na coordenadoria de informática, né? Então, é isso, é isso. Vamos para frente, né? Tributário quer comentar alguma coisa? Vamos lá, rapidinho, né? Direito tributário um é a parte tradicional, né? A parte básica, fundamental, pessoal. Ó, pessoal, eu brinco assim, que tributário ela é a disciplina mais importante, tanto pelo peso aqui, ó, tributário um 10%, tributário 2 10%. Tudo é Vou tributário, voltar já deu aqui. 20 já, Vou voltar certo? aqui. Vai lá. Aqui. Tributário um, né, ó, 10% mais 10% deu 20, né? Não é verdade? Então, aqui, né? O tributário 1, 10%. Aqui somando vai dar 20%. Uhum. Inclusive, vai ultrapassar aqui a legislação tributária, né? 20%. Verdade. Mas tem mais um detalhe, pessoal, tributário. Pelo peso já foi, mas tributário, pessoal, sempre falo, desde o começo para os nossos alunos, bota lá, professor Tassi, no programa, por favor, tributário. Ó. Tá aí. Tributário, pessoal, e qual é o primeiro item do programa? Tributário um, ó, Sistema Tributário Nacional, né? Que é lá na Constituição do 145 ao 62, né? Tá certo? E aí, em princípios, ó,
O 1 aí, ele, quando fala em princípios, os princípios estão dentro do sistema. As espécies tributárias, ó, estão lá dentro do sistema, taxas, impostos, contribuição de melhoria, empréstimo compulsório, né? Ah, tá aí, ó, contribuições. Ó, número 4 das limitações de poder tributar, começa no artigo 150, tá dentro do sistema, tá certo? Aí vem imposto da União, acho que é o 153, tá certo? Aí 150, imposto da União, 153, número 5, tá, professor? Impostos, número 6 imposto do Estado, 154, imposto do município, 155, né? E aí o 156A, o IBS, né? Repartição da receita, tá? Pronto. Ah, ó, pessoal, do item um, o item 1 é sistema, só que do 2 ao 8 ele detalhou o sistema. Onde é que eu encontro? 145 ao 62. É uma norma pequena, pessoal. Essa norma aí, do 145 ao 62, vai dar umas 25 páginas. Já fiz essa continha e você detonou com 8 pontos. Aí vem, pessoal, ó, aí vem o número 9, Código Tributário Nacional, tá? Tá certo? E o detalhe aí, ele é um pouquinho grande, 40 páginas, mas o que cai realmente ali é o livro segundo, começando no artigo 96. Então, ele já está. Aí, quando ele vem dizendo aí, ó, número 10 imposto, legislação tributária, número 12 aplicação, 13 obrigação, 14 responsabilidade, 15 crédito, tá vendo? Eu estou falando um pouquinho rápido. 16 suspensão, 17 exclusão, garanto, tudo isso aí, pessoal, é o livro segundo, tá certo? Eu tá, então, ó, nenhuma disciplina de direito tem essa característica. Você viu que a gente passeou certidões ali depois, no finalzinho, número 20. Não, peraí, administração tributária, livro 2, CTN. Se eu pegar, pessoal, do número um até desse programinha até o número 19, beleza? São duas normas, pessoal. É a Constituição do 145 ao 62 e o CTN, livro segundo. Duas normas, e aí deu todo o programa praticamente, tá? Então, nenhuma matéria de direito é assim. Você, com duas normas, você mata a disciplina de direito, cara. Então, aproveite, né? E aí o que mais? Porque eu falo que tributário é importante. Além do peso que está aí, deflagrado, quando eu aprendo tributário, aí quando eu vou estudar legislação, fica bem facinho. Você entende a lógica, você entende os princípios, você entende toda a sistemática ali. E quando eu aprendo esse tributário aí, e eu vou lá para o processo administrativo, a mesma coisa. É uma coisa é desdobramento da outra. O processo é um desdobramento do tributário, né? Ainda tem mais, viu, professor Tássio? Eu sou suspeito de tributário, ó. Todo dia, como auditor fiscal, eu, professor Tássio, né? Eu estou em vacância, né? Estou agora em outra função. Mas o que é que a gente usa como auditor fiscal? Vocês vão usar? Vocês vão usar o direito tributário todos os dias, seja o regulamento, seja o decreto, seja a lei, é direito tributário na veia. E aí, mais uma coisinha para quem não sabe, todo mundo que passa para auditor fiscal, ele gabarita tributário. O gabarito acerta 90, 95%, tá bom? Então é tributário, tributário, tributário. A disciplina mais importante, pessoal. E curta, a matériazinha pequenininha, tá? Me empolguei aí, mas não é à toa, 20%. Tá bom, Tássio? Beleza. Olha só, ele trouxe aqui também a lei complementar interessante, 192, que esse aqui Uhum. definiu a tributação monofásica, tá? Ó. Monofásica. ICMS dos combustíveis, né? Chegou lá, também aquela parte da não essencia, da essencialidade dos combustíveis. Aqui no estado do Rio Grande do Norte, a gente botou lá na lei, né, a tributação monofásica do ICMS nos combustíveis, está aqui, ó. Incidência uma única vez, isso aqui com certeza é novidade e vai cair, tá? Vai cair isso aqui. Agora, uma coisa Professor, é bem. Lei Candir, né? Lei Candir que você está Lei, falando, vai Lei falar Candir é aí? a primeira, né? Lá em cima, lá que foi de 96, e mais aqui essa última, de 2022, que esse aqui, muito interessante, são coisas mais novas que com certeza caem. Ah, outro detalhe, professor, ó, que já veio aqui, ó. Vocês têm que fazer um resumo de todas as súmulas vinculantes do Uhum. STF que trata de tributo, Direito matéria tributário, tributária. tributo. E, professor, a É, gente já juntou lá, a gente tem um módulozinho lá na plataforma da mentoria de jurisprudências lá de constitucional, administrativo e tributário, tá? Tem. tributário. Inclusive tem essas súmulas aí, professor. Ó, pessoal, muita gente perguntando, tá? Se ainda, antes, sobre só um pouquinho de tributário aí, por favor.
a lei complementar 116 do ISS. E por quê, pessoal? Eu acho que essa lei aí foi, para o concurso de auditor fiscal estadual, ela foi revigorada. Por quê? Por causa do IBS. Porque a gente agora vai ser, o auditor agora é auditor do IBS, pessoal, né? Inclusive, aumentou as competências. O auditor fiscal estadual vai fiscalizar o antigo o ISS. Por isso que a lei complementar aí, a 116 está aí, tá É. certo? Então é importante sim memorizar essa lei também e tudo, menos aquela lista de serviço, né, professor? O que é que você acha? Aquela lista de Aquela serviço, eu acho lista que de não. serviço só tem umas pegadinhas. Daqui, você, na lista de serviço, o anexo lá, a lista de serviço, você vai até mandar lá para pesquisar tudo que tem lá, o nomezinho ICMS, porque ele tem lá, esse aqui é serviço ISS, exceto se, por exemplo, o serviço for fornecido junto com a mercadoria, né? A mercadoria for junto ao serviço, aí tem ICMS. São as exceções lá da lista que não vai ser ISS e a própria lei diz que é ICMS a incidência. Então, da lista, onde tiver o nome ICMS, vocês têm que saber essas exceções, tá? Da lista. Lista de serviços e tiver lá o nomezinho serviços ICMS, são as exceções lá da lista. Porque são os serviços, né, professor, que em vez de incidir o ISS, vai incidir o ICMS, não é isto? Ou meio a meio, a lei já diz, isso aqui é o serviço prestado junto com a mercadoria, o serviço é ISS e a mercadoria é ICMS, já está lá detalhado. Aí pega os dois impostos, né? Os dois impostos, né? Isso aí é pegadinha. Vamos lá? Direito tributário 2, professor. Olha, só essa disciplina, e aí a gente está no 10 mais 10% para tributário, né? E aí vamos lá, ó. Número um, basicamente é o número um e o número 2. Número um, emenda 132. Essa emenda, pessoal, de 2023, o grosso dessa emenda, assim, a maior parte, a parte mais densa dela, ela alterou o sistema tributário. Então, ela está toda lá dentro da Constituição do 145 ao 62. Mas ela tem um pouquinho mais. Ela altera alguns artigos fora do sistema. Acho que artigo 50, o ADCT. O ADCT da Constituição foi alterado. Tem alguns artigos que a gente menciona no nosso curso de reforma, que é exatamente a transição de tributos, a transição também federativa, com os repasses e tudo. Então, o 132 aí é o número um, está no sistema e está distribuído tanto no corpo da Constituição como na DCT. E o número 2, professor, aí, ó, lei, a novíssimo diploma, 214 de 2025, e aí realmente 500 artigos em que ele destrincha aí, professor, ó, já é um guia mesmo, assim, aqui com certeza, depois a gente até vai pegar esse edital, professor, uma boa para a gente fazer, já me pediram, e a gente mapear esses itens com os artigos da lei. Pronto. Aí está feito o mapa da mina da 214, que a prova vai ser emenda constitucional e 214, só isso aí, quantas questões? 20, 12 questões, né, professor? Isso aí, isso aí. Então, e vai ser assim, tá todo mundo, mesmo quem vem estudando há 3, 4, 5 anos, tá zerado igual você. Começou a estudar agora recente, lei complementar agora 2025, então é a É. chance daí de quem ainda não vem estudando muito tempo ficar, ó, equiparado a quem já vem com bagagem das outras disciplinas, né? Se o cara, viu, tá? Se o cara fazer como o professor Américo dizia pra gente, se o cara for bom de memória, se ele arrochar aí a emenda e essa lei com esses itens aí, ele vai acertar só por memorização. Ele vai acertar aí, vai tirar 10% da prova só com essas duas normas por memorização. Então você vai lendo e relendo, automático, vai entrando por osmose, com a gente brinca, né? Memorização concentrada, né? Uma leiturazinha concentrada e é sucesso. Sucesso. Pois é, Aí vai para a é, a diferença da legislação tributária lá do Goiás para a gente, para o Rio Grande do Norte, que lá eles têm um código tributário, que nesse código tributário já vem todos lá os tributos, né? Não tem uma lei só, né, de ICMS e tal, uma lei só de tal. Dentro do código tributário, ó, no livro um título tal, capítulo tal, né, do decreto tal, aí regulamenta a lei estadual tal. Ele lá, ó, o PAT aqui, ó, o PAT, né?
Então, ele É. já traz tudo isso lá, tá certo? Professor, você está lembrado, professor, que a gente encontrou essa situação, a gente pegou no CTM Mossoró, né? Código Foi. Tributário Municipal de Mossoró, mesma coisa. Tinha os impostos, as taxas e o processo tudo consolidado, né? Ficou organizadinho ali, né? Isso aí, é interessante, ó, pessoal, que ele traz o anexo que ele quer que você saiba, um anexo 20 e tal. Não olhar os apêndices desse anexo, né? O ICMS de FAO, muito importante, ICMS diferencial da alíquota. E, ó, como lá em direito tributário, em auditoria, autoria contábil, ele já traz esses ajustes aqui que você tem que saber, tá? CINIF, esse foi o ajuste que institui a NFE, a Nota Fiscal Eletrônica, o DANF, Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica. Então, tudo isso é muito importante, está caindo bastante, tá? Ele já diz as cláusulas do ajuste, esse outro ajuste que instituiu esse aqui foi da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônico, NFCE, o DANF da NFCE, e aí vai o manifesto eletrônico, a gente na atividade de trânsito cobra muito a falta do manifesto, tem multa por falta do manifesto. Ele trouxe, ó, pessoal, ele trouxe aqui o que na mentoria eu coloquei também no estudo, na mentoria e também no estudo da legislação tributária, algumas leis especiais aqui do estado. E aqui Goiás trouxe também, ó, um programa de desenvolvimento regional, Fundo Estadual de Infraestrutura. Aqui no Rio Grande do Norte a gente tem lei do PROED, um Programa de Desenvolvimento Industrial, é um decreto do regime atacadista, um regime diferenciado de atacadista. Tudo isso a gente incluiu no programa já de estudo, já prevendo isso aqui. Goiás trouxe porque é muito importante que o auditor que chegue já conheça esse sistema, lei da FECOP, Fundo de Combate à Pobreza. Então, a legislação aqui de Goiás, ele já pediu algumas leis esparsas ou especiais, que a gente chama, que você tenha já ciência. Ó, Programa de Desenvolvimento Industrial de Goiás produzir, Produzir, etc. Tá? Então, bacana. Eu prevejo, e o professor Gilson também, que venha também essas leis especiais, leis esparsas, pedindo também aqui no nosso edital, tá? Professor É, a Gilson, gente... então, é uma boa o cabo, se puder ir fazer esse concurso, mirando Demais. RN. Demais, demais. Eu já me empolguei até demais, né? Falei lá no início, né? E vale muito a pena fazer, vale a pena você largar o São João, vale a pena você largar as férias, viagem, qualquer coisa, restaurante, vale a pena se apertar, o meu sanduichão, o meu bauru, né? Ficar no basicão aí e fazer essa prova, juntar com os amigos aí para rachar hospedagem, procurar os... E fazer para valer, pessoal. Vale muito a pena. E assim, eu fiquei muito satisfeito aí com esse edital. É muito do que quem programou esse edital parece que estava assim, era nosso amigo ali de mesa, ali lado a lado, Tássio, porque Uhum. tudo que a gente fala está nesse edital, inclusive as leis esparsas, né, que você falou, a parte, né, de processo, a parte da reforma. Claro que tem uma coisa, essa parte aí, 25% que tem uma coisa que é o que a gente diz, vamos deixar para depois o 25%, e realmente a gente ainda não orientou o pessoal a estudar estatística, nem matemática financeira, que é muito grande, basta acertar uma questão, a economia também é um mundo, basta acertar uma questão. Então a gente realmente não foca nisso, e aí o cara vai ter aí 111 dias, né, você falou, para garantir, como você fala, professor, uma disciplina e passar no ponto de corte, quer dizer, uma questão, desculpa, e passar no ponto de corte. Mas eu gostei muito desse edital, né? Eu não pensaria duas vezes aí. E o cronograma, vamos dizer assim, o time dele tá perfeito para gente que quer, você faz RN. Porque o cara vai fazer essa provinha ali em agosto, o nosso edital sai em agosto, você já pega o embalo, né? Já pega o motorzão rodando ali a 80, 100 por hora, e é sucesso. Quem sabe sucesso nos dois, viu? Quem sabe sucesso nos dois. Inclusive, Pena. consegue retornar para o ICMS do RN e tal. Acho, né, não, acho que não prejudica, não, porque a base já Nada, tem, facilmente nada, você nada, vai, nada. vai É montar. o, é o dois em um aí, o dois em Pois um, é. dois em um. Muito Temos aqui bom. muitos alunos já, mentorados da gente, que estão com esse entendimento. E, pessoal, precisando de mais alguma orientação, procura o professor Gilson, procura a gente, o professor Tássio. Qualquer coisa, se tiver uma equipe
bacana, ó, desse aqui vamos 10, vamos 15, 20 alunos, a gente né, junta, faz uma mentoria, uma preparação com vocês, faz mais uma reunião específica para apoldar, né, essa orientação e tamo junto. E quem ainda não é e quiser entrar aí, estamos aqui de É, portas abertas, ainda com vagas e o negócio está esquentando. Tamo junto Márcio, aí. até sobre isso, nessa parte final da nossa divulgação, só duas coisinhas aqui. O que é que o nosso aluno ele vai encontrar entrando para a mentoria? O curso de legislação tributária estadual, teórico e prático, completo, atualizado, inclusive a gente tem 100 questões resolvidas, né, recentes, a gente está gravando, regravando, o professor Tasso regravou muita coisa por causa da atualização do ICMS, RPAT, vai encontrar fresquinho, como se diz, né, no forno, as aulas de reforma tributária, teórica e prática. Vamos também resolver questões, deixar para vocês o filé, né, como o professor Tasso disse. Aí vai encontrar as mentorias em grupo gravadas e outras que vão acontecer. Vai encontrar o simulado completo de acordo com o edital. Vai encontrar um cronograma 100% de acordo com o edital, depois que o edital for publicado, e vai ter aquela revisão de véspera que a gente vai vender à parte. Então, tudo isso até o final da prova, até o final do concurso. E eu vou, pessoal, quem não entrou ainda, porque a gente estava com aquele preço, estava com preço promocional no início do mês de maio. Se eu vou tentar convencer aqui o Santos, o nosso comercial, né? O Santos, O né? gerente comercial. Cabo é Nosso gerente duro, viu? comercial. Cabo é duro. Ele disse que acabou, agora é 1.497. Mas se falar comigo ou com o Tássio aqui, eu vou tentar falar com o Santos para ele gerar uns cupons aí para quem quiser adquirir a 1.344, que é o para quem não entrou ainda, tá certo? Mas só para quem realmente ainda falar no privado e que esteja hoje aqui nesse evento, que a gente hoje fez uma aula aí, ó, quase 2 horas, professor, viu? Quase 2 horas Beleza, de beleza. Tranquilo. dando. Pessoal, é isso aí, pessoal. Obrigado aí pela presença. Eu Pessoal, vai gostei. ficar gravada a live, vou subir no nosso canal do YouTube e qualquer coisa vai no nosso privado, manda lá quem está no grupo, chama a gente, tamo junto, ainda temos vaga. E o professor Gilson aí, contradizendo nosso gerente comercial, ainda quer segurar esse desconto para quem Não tem sei, eu contato. até Vamos tomara que lá. ele fique bravo comigo se ele falar, rapaz, como é que você fez isso? Você, Tássio permitiu. E aí vocês são Tamo cunhados, junto, aí tamo junto, tamo junto. Vamos ajudar tá essa bom, turma. pessoal? Então, beleza, pessoal. Boa noite. Tamo junto. Até a sua aprovação. Tamo junto. Valeu, Léo. Valeu, turma.